Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela vivência da palavra do Santo Evangelho, Deus perdoe nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na catedral, irmãos e irmãs que rezam conosco, nos acompanhando pela internet. Ainda ressoa nos nossos ouvidos aquela frase que foi dita na quarta-feira de cinzas: convertei-vos e credes no Evangelho. Vivendo este tempo da Quaresma, o grande apelo que a liturgia nos faz é o da conversão. Hoje o tema é este: conversão. O que é conversão? Conversão não é, como muitos pensam, alguém mudou de igreja e diz: eu me converti. Conversão é algo muito mais profundo, muito mais exigente. Converter é acolher Jesus na sua vida. É acolher a proposta do Evangelho, a boa nova que Jesus nos trouxe. É verdade que muitas pessoas, levando uma vida distante da igreja, distante do Evangelho de Jesus, pode ter uma experiência de Deus. E são belíssimas as experiências de pessoas que, participando de um encontro, por exemplo, participando de uma missa, de uma adoração ao Santíssimo, ou mesmo por uma experiência de vida, às vezes uma doença que teve que enfrentar, alguma situação complicada na vida, a pessoa se voltou para Deus
E ali houve de verdade uma mudança de direção na maneira como levava a sua vida. Mas a conversão, ela não se faz de uma vez. Ela vai acontecendo ao longo da nossa vida. E me assusta pessoas que dizem, por exemplo, que não precisa de se confessar, pessoas que acham que estão prontas, que não precisam corrigir em nada da sua vida. Pessoas assim nos assustam, porque todos nós, podemos dizer, do fiel mais simples até o Papa, todos nós precisamos de conversão. Todos nós temos algo na nossa vida para ser corrigido, para ser melhorado, pois nós somos humanos, e como humanos, a coisa mais fácil de acontecer na nossa vida é um erro, é um equívoco. Portanto, todos nós precisamos de conversão, precisamos de corrigir e melhorar muitas coisas na nossa vida. O Evangelho de hoje, Jesus é questionado sobre a morte de alguns galileus que Pilatos mandou matar. E ele questiona aqueles que o perguntavam: vocês acham que estes eram mais pecadores do que os outros? Ele diz: não. E lembra ainda o episódio da queda da torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Eram piores do que outros? Não. E Jesus aproveita, fala com sabedoria e ensina com amor. Olha, estes acontecimentos fazem parte da vida. E não são melhores e nem piores. Mas se não se converterem, acontecerá da mesma forma com vocês. Me faz lembrar aqui, irmãos e irmãs, de tragédias que acontecem sempre no mundo. E ultimamente, muitas tragédias no nosso país. Recentemente, nós tivemos aquelas enchentes em Petrópolis que matou tantas pessoas. Alguns anos atrás, aquele acidente, assim dito, em Brumadinho, que ceifou a vida de mais de 300 pessoas. Estamos ainda vivendo e convivendo com essa doença da Covid, e tantos que morreram vítimas desta doença. E ainda, todos os dias, acontecem acidentes. E existem ainda pessoas que acham que isso é vontade de Deus, que foi Deus quem quis, que Deus estava castigando estas pessoas. Quem pensa assim não está com um pensamento cristão, porque Deus não quer a morte, não quer tragédias, mas elas acontecem, infelizmente. E Jesus aproveita para dizer o seguinte, que mesmo acontecendo situações assim, tem pessoas que ainda estão com o coração fechado para Deus. Mesmo vendo acontecer tantas tragédias, e as pessoas ainda não se convertem. É preciso ficar atentos, aprender as lições com aquilo que acontece ao nosso redor. O que aconteceu com outros, pode acontecer conosco também. E Jesus conta uma parábola para dizer que Deus tem paciência conosco. Conta a parábola que aquele agricultor vai buscar figos na sua vinha e não encontra, então quer cortar aquela árvore, mas pede a ele que dê um prazo para que ele possa adubar, cuidar,
e quem sabe dali a algum tempo vai colher frutos. É a paciência de Deus. Deus tem paciência conosco. Deus nos dá um pouco mais de tempo, e o tempo é hoje, o tempo é o agora, para que eu possa me converter, para que eu possa produzir frutos que agradam a Deus. O tempo da conversão é hoje, é o agora. Convertei-vos e crede no Evangelho. Às vezes vamos convivendo com o pecado, às vezes vamos convivendo com as coisas erradas, achando que vamos ter todo o tempo do mundo. Tragédias acontecem, acidentes acontecem. Hoje estamos bem aqui, pode ser que amanhã não estejamos mais. Então, o tempo para a conversão é o hoje, é o agora. Não deixemos para depois o que podemos fazer agora. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Deus nos tem paciência conosco, mas espera colher na nossa vida frutos de conversão, frutos de paciência, frutos de solidariedade, frutos de companheirismo, frutos de oração, de caridade, que nós possamos, com a nossa vida, dar frutos que agradem a Deus. A última frase da segunda leitura de hoje me faz pensar muito. Diz assim: quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Pode ser que estejamos tão seguros de nós mesmos e não consigamos ficar de pé. Portanto, cuidemos, sejamos vigilantes na oração, na prática da caridade, na busca da conversão diária. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Hoje é dia 19 de março, é dia de São José, esposo de Maria. Nós temos duas datas para comemorar São José. Hoje, lembramos José, esposo de Maria, e no dia 1º de maio, lembramos São José, operário, patrono dos trabalhadores. Nós temos muito que aprender com São José, o homem justo que Deus escolheu para zelar e cuidar da Sagrada Família. De maneira muito simples, eu gosto de fazer um acróstico de São José. A letra J do José nos lembra que ele é justo. E na Bíblia, o elogio mais alto que uma pessoa poderia receber é de ser chamado de justo. E São José foi chamado de justo. Aprendamos com ele a sermos justos também na nossa vida. A letra O do nome José quer nos lembrar que José foi um homem obediente a Deus. Obedeceu a Deus quando acolheu Maria, grávida do Espírito Santo. Obedeceu a Deus quando levou a Sagrada Família para o Egito para proteger de Herodes. Obedeceu a Deus para voltar para Nazaré e ali cuidar da Sagrada Família. Ele nos inspira a sermos também obedientes a Deus. A letra S do nome José nos lembra que José foi um homem simples e que nós também devemos ser pessoas simples. Simples no relacionamento com as pessoas, simples na nossa maneira de ser e de agir. E a letra E do nome José nos lembra que ele foi uma pessoa de espiritualidade. E um ser de espiritualidade é alguém que deixa a sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Portanto,
aprendamos também a deixar a nossa vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Que São José nos ajude a sermos justos, obedientes, simples e termos uma espiritualidade. Que São José, junto de Deus, interceda em favor de todas as nossas famílias. São José, rogai por nós.